Olá, meus queridíssimos, minhas queridíssimas alunos e alunas da Química Orgânica. Estamos de volta, hein? Que alegria! Pensa como meu coração está disparado. Por quê, professor? Só por nós estarmos juntos, unidos pela Química? Sim. Quer algo melhor? Quer um motivo melhor do que este? Professor, tá. E o que nós vamos estudar hoje, professor? Hoje nós vamos estudar sobre as cadeias carbônicas e vamos também aprender a classificar os carbonos dentro dessas cadeias carbônicas, ok? Venha comigo e observe os objetivos desta aula. Retomar as principais características do carbono e a formação de compostos orgânicos, reconhecer as diversas classificações dos carbonos nas cadeias carbônicas e, claro, separei aqui algumas atividades do meu coração para você, tá? Do coração da química para você. Veja aqui, ó. Questionamentos desta aula. O que é uma cadeia carbônica? Como se classifica os carbonos em uma cadeia carbônica? Muito bem. Aqui nós temos o que, professor? Temos a definição atual da química orgânica. Qual é, professor? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Agora, veja esse cidadãozinho aqui, ó. Veja essa imagenzinha interessante. Aqui, ó. Esse camarada. O que o carbono disse quando foi preso? Eu tenho direito a 4 ligações. Veja só, por que o carbono tem direito a 4 ligações? Você vai entender. Fique comigo, se concentre, aperte os cintos, que nós vamos voar na química orgânica hoje, hein? Aqui nós temos a representação do átomozinho de carbono. Observe número atômico 6, massa atômica 12. Ele está no segundo período da tabela periódica e ele está na coluna 14, família 4A, indicando que tem 4 elétrons de valência, tá? E isso vai dizer que ele faz 4 ligações químicas para obedecer à regra do octeto, que chega a 8 elétrons. Tá. Aqui nós temos pilares que sustentam a química orgânica, tá? Alguns dos pilares, que são os postulados de Kekulé-Cooper. O carbono é tetravalente. O que quer dizer isso? É que ele faz 4 ligações químicas. Tá aqui, ó. 4 ligações simples, ou uma dupla, 2 simples, uma tripla, uma simples e 2 duplas. Aqui nós temos as hibridizações nessas situações. Hibridização sp3, 4 ligações simples. Hibridização sp2 e sp. E os ângulos das ligações químicas. Isso é bastante interessante. As 4 valências do carbono aqui são 4 valências iguais, tá? Esse também é um outro pilar. E o carbono forma encadeamento, que são cadeias carbônicas, vários átomos de carbono ligados em série. Esta tabela é uma tabela bastante interessante, tá? Muito interessante. Eu daria um conselho para você escaneá-la na sua mente, reproduzi-la e ter sempre acesso a ela em vários momentos, tá? Porque ela vai ser muito útil para você. Ela representa os principais átomos da química orgânica e suas respectivas ligações químicas. Observe que o hidrogênio e os halogênios, eles são monovalentes, fazem uma ligação química só. Já o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. As possibilidades dessas ligações químicas são estas aí. Professor? Professor, professor, de cara, professor. Meu amigo, aqui é assim, é trabalho, trabalhando, minerando conhecimento, meu caro, minha cara. Veja aqui o que é que você vai fazer nessa atividade, tá? Ó, o ácido cítrico é um ácido orgânico tricarboxílico.
presente na maioria das frutas, sobretudo em cítricos como o limão e a laranja. Sobre esta molécula, responda a quantidade de carbonos presentes nela. Lembra-se, tá? Lembre, aqui é uma representação em forma de bastão. Cada vérticezinho aqui tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. E você deve lembrar, tá, desta tabela, as quantidades de ligações químicas que cada átomo faz, tá? Então, o carbono faz 4 ligações, hidrogênio 1, oxigênio 2, nitrogênio 3 e os halogênios apenas 1. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai exatamente contar quantos carbonos estão presentes nesta estrutura aqui, tá? Vou dar um tempo para você, vai! Professor, gostei desta atividade, hein, professor? Deu um pouquinho de trabalho, mas olha, acho que estou no caminho. Eu tenho certeza que você está no caminho. Eu tenho certeza. Confere aqui a solução. Confere, só para você ganhar mais confiança, tá? Então aqui nós temos os carbonos. Quantos carbonos, professor? É a minha resposta, professor. 6. Sim, ó, como eu havia dito para vocês, cada vérticezinho tem um carbono, tá? Então observe aqui, ó. Aqui nós vamos ter os carboninhos representados, totalizando 6 carbonos. Ok, professor. Vamos avançar, professor. Vamos entender o que é uma cadeia carbônica, professor. É o conjunto de todos os átomos de carbono e de todos os heteroátomos que constituem a molécula de qualquer composto orgânico. Tá? Então veja, isso aqui é uma cadeia carbônica. E os átomos de carbono têm a propriedade de se unir formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. Essa propriedade é a principal responsável pela existência de milhões de compostos orgânicos. Sim, essa propriedade é importantíssima. Uma cadeia carbônica pode apresentar, além de átomos de carbono, átomos de outros elementos, desde que eles estejam entre os átomos de carbono. Os elementos diferentes do carbono, que frequentemente são oxigênio, hidrogênio, enxofre e fósforo, podem fazer parte da cadeia carbônica. Nessa situação, esses átomos são chamados de heteroátomos. Repare que os elementos mencionados, eles são bivalentes. Esses aqui, ó. Esse é bi, esse é tri, bi e tri. Eles podem estar contidos na cadeia carbônica. Já os elementos químicos monovalentes, que é o caso do hidrogênio e dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, eles podem fazer parte da molécula, mas não da cadeia carbônica, porque não terá condições de estar ligado entre dois carbonos, pois eles só fazem uma ligação química, ok? Então, ó,
Agora, aqui nós temos a representação das substâncias químicas. A química, ela tem os seus códigos, a sua linguagem própria. Isso aqui é uma linguagem própria da química. Isso aqui é chamado fórmula molecular. Observe que nós temos aqui desenhados os átomos com as quantidades deles. Nesta molécula temos 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Buenas, professor? E essas outras fórmulas, professor? Essa é chamada fórmula eletrônica. Por que ela é chamada fórmula eletrônica? Observe aqueles pontinhos com aquela cor bastante interessante ali. Aqueles pontinhos representam, aqui ó, esses pontinhos representam os elétrons da ligação química. Por isso o nome fórmula eletrônica, porque vai aparecer os elétrons das ligações químicas. Tá, professor? E esta outra representação, professor? Esta outra nós chamamos fórmula estrutural plana, aonde nós representamos as ligações químicas com esses traços aqui, ó. Então aqui nós colocamos os átomos dispostos mais ou menos como eles estão no espaço, tá? Mais ou menos, não exatamente. E as ligações químicas representadas por esses traços aqui, ó. Então observe aqui uma ligação química, uma, carbono, oxigênio, uma ligação química. Professor, e se tiver uma dupla ligação, professor? Serão 2 traços. Tá, professor, se tiver uma tripla ligação, serão 3 traços. Nós iremos ver exemplos disso em outras moléculas, tá? Aguarde. Tá, professor, e esta agora essa representação aqui, professor? Essa representação é chamada estrutural simplificada, aonde nós simplificamos as quantidades de hidrogênios. Nós indicamos as quantidades de hidrogênio por esses números, ó. Aqui temos 3 hidrogênios, aqui temos 2. Aqui um só, né? Aqui não tem número 1 porque não precisa aparecer, mas sabemos que ali é um hidrogênio. Então, há simplificação no número de hidrogênios que formam a molécula. Professor, tá, professor, ainda tem mais formas de simplificar? Sim, senhor. Sim, senhora. Tá? Aqui, ó. Os carbonos e os hidrogênios estão representados aqui. Como, professor? Sim, sim. Cada vértice, cada extremidade livre, nós vamos ter um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Tá, professor? Me diga uma coisa. Como é que eu vou saber quantos hidrogênios tem aqui, professor? Ó, você sabe que aqui tem um carbono e aqui tem 2 ligações químicas e o carbono faz 4. Então, quer dizer que ali faltam-lhe 2 hidrogênios. Tá? Então, é a quantidade de hidrogênios que tem ali. Muito bem. Tá, professor, e como é que nós vamos classificar esses hidrogênios, professor? Veja só, ó, o que é classificar, né? Classificar é reunir em classes e nos grupos respectivos, segundo o sistema ou método. Determinar a ordem dos candidatos aprovados em um concurso, pôr em ordem papéis, documentos, tudo isso é classificar. Fazer a seleção de alguma coisa, tendo em conta uma ou várias de suas características, passar a ter uma opinião sobre algo, alguém ou si mesmo, ser selecionado numa competição ou seleção. Tá, isso aqui é a definição genérica de o que é classificar. E como nós classificamos os carbonos nas cadeias carbônicas, professor? Tá aqui. Vamos entender, tá? Ó, vai depender de quantos outros carbonos esse carbono está ligado. Se esse carbono estiver ligado a um outro carbono, ele é primário. Se ele estiver ligado a 2 outros carbonos, ele é secundário. Se ele estiver ligado a outros 3 carbonos, ele vai ser terciário. A outros 4 carbonos quaternário. Então, é bastante simples, bastante intuitivo aí a classificação. Observe aqui. Aqui nós temos um exemplo bem didático, tá? Bem explicado. Esta forma geométrica e esta cor indica o carbono primário. Aqui quaternário, terciário e secundário. Tá, professor?
Explica-me, professor, por que esse carbono é secundário? Esse carbono ele é secundário porque ele está ligado a quantos outros carbonos? 2. Então, ele é um carbono secundário. Aqui, ó. 1, 2. Tá, professor. Seguindo este raciocínio, então, esse aqui é terciário porque está ligado a 1, 2, 3. Bingo! Você está muito bem, parabéns! Que raciocínio, hein? Você está acompanhando bem o raciocínio da aula. Tá, professor? Esses aqui, em forma esférica, dessa forma geométrica, são todos primários porque estão ligados a um outro carbono. Também sim e também parabéns. E temos apenas um átomo de carbono quaternário ali, que é exatamente esse. Por que ele é quaternário? Observe quantos outros átomos ele está ligado. 1, 2, 3, 4. Sim. Fechamos. Tudo certo. Eu tenho uma atividade bastante interessante, hein? Uma atividade que se tornou bastante famosa aí, hein? Veja só. Veja só essa figurinha aqui, ó. Veja só esta figurinha aqui, esta aqui. Que piazinho esperto, hein? Que piazinho bacana. Esse piazinho aqui tá dançando um hip hop. É o chamado NanoKid. Ficou muito famoso porque foi elaborada uma questão muito bacana no Enem aí, tá? Em 2013. Veja só. Eu coloquei essa questão aqui para a gente pensar, porque ela pode voltar em algum concurso, algum vestibular, ou até mesmo no Enem, para você respondê-la novamente, tá? Então aqui, se ela não voltar, evidentemente o conteúdo, o assunto vai estar nas suas mãos, tá? Para você poder trabalhar. Olha aqui, ó. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usada em química orgânica. É tudo isso que nós falamos aqui, tá? É uma linguagem. Então veja aqui, ó, um exemplo é o NanoKid, tá? Representado nesta figura aqui, ó. Então veja aqui, ó, tudo isso aqui representa carbonos e ligações químicas. E tem hidrogênios ali também, tá? Professor, tem oxigênio? Tem, olha aqui, ó. O oxigênio é um heteroátomo, ele tem que aparecer, tá? Ele não é ocultado. Então, nesta figura aqui, tá? Nesta figura do NanoKid, você vai identificar em qual parte nós vamos ter carbono quaternário. Professor, e se eu quiser achar os outros carbonos, primário, secundário e terciário também? Fique à vontade. A questão está pedindo para você achar, localizar aonde estão os carbonos quaternários. Eu tenho certeza que você vai mandar bem nesta lição, tá? Vou dar um tempo para você, vai, tempo.
Professor, que atividadezinha legal, professor. Que atividadezinha bacana, professor. Gostei muito, hein, professor? Olha, eu acho que eu acertei, professor. Olha, eu tô confiante que eu acertei, tá? Eu também tô confiante, tá? Eu confio muito em você, hein? Na química, pelo menos. Professor, vamos ficar na química. Vamos ficar na química. Tá aqui a resposta, ó. Aonde nós vamos identificar carbono quaternário? Aqui? Não! Por que não, professor? Lembre que não é quantidade de ligações químicas. Carbono sempre vai fazer 4 ligações químicas. É quantidade de carbonos que o átomo de carbono está ligado. Se ele estiver ligado a 4 carbonos, ele é quaternário. Então, nós vamos ter os carbonos quaternários nas mãos. Las manos. Olha aqui, ó. Aqui temos um carbono ligado a esse e esse. Então, nas mãos estão os carbonos quaternários. Professor, aqui no cotovelo, professor, e no joelho, na coxa aqui, professor. Aqui, professor, aqui é secundário, ó. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2. Esse aqui está ligado a 1, 2. Porque ligação tripla não entra nesta classificação. Nessa classificação, o que importa é número de outros átomos de carbonos. Tá? Guarde, fixe isso nesta mente boa, importante que você tem. Professor, eu achei muito bacana, professor, essa dos NanoKids, professor. Essa tá para mim, hein? Olha aqui, ó. Mire a câmera do seu smartphone nesse QR Code. Você vai acessar uma reportagem, uma matéria interessante, aonde fala sobre o NanoKid aqui, tá? Vai falar um pouco mais. Você vai explorar um pouco mais esse assunto, você vai mergulhar um pouco mais na química e eu tenho certeza que você vai estar um passo à frente de algumas pessoas que, infelizmente, né? Infelizmente não tem o que você tem. As aulas Paraná. Professor, as aulas Paraná? Sim, as aulas Paraná que está aí levando com muito carinho, amor, dedicação, aplicação, química, matemática, todo o conhecimento para você poder avançar. Tá? Então, é isso, tá? Acesse lá e você vai dar um passo a mais nos seus estudos. Professor, esse slide, professor. Esse slide. Eu também não gosto dele, mas fazer o quê, né? Estamos chegando no fim de mais uma aula. O que nós estudamos nessa aula? Nós retomamos as principais características do carbono e a formação de compostos orgânicos, reconhecemos as diversas classificações dos carbonos nas cadeias carbônicas, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Aqui nós temos algumas referências e, de fato, chegamos ao fim de mais uma aula de Química Orgânica. Fica aqui todo o nosso agradecimento pela sua dedicação, pela sua aplicação, e isso é que faz valer o nosso trabalho, tá? Isso é que é importante para nós, é o sangue que corre nas nossas veias, é a sua dedicação, é a sua aplicação. Nós aqui, todos nós do Aula Paraná, agradecemos por toda essa sua dedicação. Um grande abraço e até mais.